Você já deve ter ouvido falar nas tão temidas úlcera por pressão, ou lesão por pressão, ou até mesmo chamada por escara, não é? Quer aprender um pouco mais sobre isso? Vem comigo. Mas antes eu vou pedir para você, curte, compartilha, comente e nos ajude aqui no canal, tá? Vamos entender o mecanismo pelo qual se evolui uma úlcera de pressão, tá? Eu falei em alguns vídeos atrás que o nosso corpo são todo feito de células, né? E que essas células dependem de nutriente, oxigênio, líquido, para que se mantenha viva e com a sua funcionalidade, não é? E que a ausência deles, né, vai fazer com que as células vão a óbito, que as células morram, não é? E como que é feito para esses nutrientes chegarem até essa célula? É através da vascularização. E a vascularização nada mais são do que túbulos compostos por músculos e tecidos que vão fazer com que todo o fluxo sanguíneo percorra por dentro dessa tubulação até chegar às células-alvo, levando tudo aquilo que ela necessita para estar viva, não é? E o que acontece para levar a úlcera de pressão? Vamos fazer uma alusão, tá? Se eu tenho a minha musculatura, se eu esticar meu braço e eu ficar com meu braço esticado para cima, durante um tempo isso não vai me incomodar. Mas depois vai começar a me incomodar, por quê? Porque essa musculatura vai cansar e esse peso, que é mínimo, que eu quase não senti no começo, eu vou começar a sentir e eu vou começar a ceder até não conseguir ficar mais com esse braço para cima. Porque a minha musculatura, ela, no tempo que eu coloco ela em exercício, ela entra em exaustão, né? A musculatura da vascularização também acontece a mesma coisa, né? Então assim, toda vez que eu ponho um paciente numa posição e que esse paciente não muda de posição, eu acabo fazendo uma compressão local. E na maioria das vezes essa compressão acontece maior parte onde tem as minhas proeminências ósseas, não é? Então eu vou fazer um exemplo, eu coloco o paciente deitado e eu não faço as mudanças, as tão faladas mudanças de decúbito no paciente, ele permanece na mesma posição e ali, durante um tempo, vai fazendo uma compressão. E o que essa compressão vai fazer com o vaso durante um tempo depois? Esses vasos eles vão cedendo, não é? E ele vai fechando o vaso, colabando o vaso onde tem o fluxo sanguíneo. E quando colabar o vaso onde tem o fluxo sanguíneo, esse fluxo não vai adiante, não indo adiante, eu não consigo fazer com que chegue o oxigênio, com que chegue o líquido que a célula necessita, os nutrientes que a célula necessita, e essa célula morre, não é? Então, por isso, o tão falado mudança de decúbito que precisa ser feita de 2 em 2 horas, respeitando esse tempo, que é o tempo que essa vascularização ela vai se manter ali pérvia, com líquido, com a circulação funcionante, levando aquilo que a célula precisa, não é? E toda vez que eu não tiro o paciente dessa condição, que eu aumento o período dessa condição, eu vou prejudicando cada vez mais aquelas células que estão ali naquele local onde está acontecendo a compressão, e se eu passar de 2 horas, eu posso estar levando aquelas células à morte celular, né? E na maioria das vezes o que a gente vê, né? O pessoal coloca o paciente na mesma posição, não se atenta ao tempo correto para fazer mudança de decúbito, e quando vai virar o paciente de lado, ele já está todo marcado, né? E muitas vezes, dependendo do tempo, esse marcado ele vai virar posteriormente uma lesão grande, não é? Porque uma vez o tecido morto, não é? Ele vai necrosar, ele vai abrir, e aí vai ficar uma coisa muito complexa para te fazer o tratamento, né? Que são as tão temidas úlceras de pressão, não é? Nos próximos vídeos vamos falar quais são as condutas que a gente deve tomar para o paciente não ter uma úlcera de pressão e como cuidar de uma úlcera de pressão, ok?